Então, resolvendo, calcule as potências. Todo número elevado a zero vale 1, mesmo sendo fração. 3/5 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 2 ao cubo é 8. 7 ao cubo, 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Menos 8/5 ao quadrado. Negativo expoente par é positivo. 8 ao quadrado, 64. 5 ao quadrado, 25. 3,2 ao quadrado. Então, é 3,2 vezes 3,2. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Mais, agora aqui dá 6 e 9. Então, 4, 12 vai 1, 10. Duas casas depois da vírgula, né? Uma daqui e outra de lá. Então, 1, 2. Então, 10,24. Então, agora a potência que apareceu com negativo. Negativo nós sabemos que é uma fração, mas aqui já é uma fração. Vamos fazer essa passagem? Então, primeiro eu vou tirar esse negativo daqui. Então, 1 sobre 3/4 ao quadrado. Então, olha lá. Transformei em uma fração, fiquei livre do negativo. Agora, vou resolver. Lembrando que resolvo primeiro a potência. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então, agora ficamos com uma divisão de fração. Conservo a primeira vezes, inverto a segunda. Então, aqui 1 é neutro na multiplicação. Então, resposta 16 nonos. Então, olha lá, esse outro exercício é a mesma coisa. Então, eu tenho negativo no expoente. Então, 1 sobre... Vamos levar tudo lá para baixo. Ao cubo. Resolvo primeiro a potência. Negativo expoente ímpar é negativo. 5 ao cubo, 125. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Divisão de fração. Conservo a primeira vezes, inverto a segunda. Poderia já ir direto, inverter aquele número? Claro, já pode ir direto e inverter o número, olha lá, né? Então, nada mais é do que 4 ao cubo, 64, e 5 ao cubo, 125. Só não esqueça que tem que inverter, né? Então, olha lá, vai dar menos 64 sobre 125. 10 elevado a menos 3. Bom, aqui eu tenho dois modos de fazer. Eu posso fazer na fração, levando 10 lá para baixo ao cubo. Nós sabemos que 10 ao cubo é 1000. Tenho 3 zeros depois do 1. Mas 1 dividido por 1000 é 0,001. Olha lá, anda com a vírgula 3 casas. Então, depende do que for mais conveniente para você. Se você está fazendo um exercício onde tudo é em decimal, então você vai optar por esse aqui. Se você faz um exercício onde é fração, você vai optar por esse caminho. Olha lá. 2 elevado a menos 2. Então,
Mesma coisa, para ficar livre daquele negativo, já coloquei o 2 lá para baixo. 2 elevado ao quadrado, 4. Olha esse outro. 1/5 elevado a menos 1. Então, aqui, né, elevado a 1, a gente sabe que é o próprio número, mas eu tenho negativo. O negativo vai inverter essa fração aqui. Então, aqui vai dar 5. 5 elevado a 1 é 5, inverteu, 1 embaixo é neutro. Não precisa colocar. Calcule. Então, raiz quadrada de número racional. Então, nós vimos que a raiz quadrada de número racional, tanto o numerador quanto o denominador vão para a raiz. Então, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3. Então, raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 49 é 7. Letra C. Letra C eu tenho um negativo lá fora. Ele permanece, ele não está dentro da raiz. Nós sabemos se ele estivesse dentro da raiz, seria um não existe, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Mas ele está fora, então ele fica aí. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 121, 11. Raiz quadrada de 81, novamente, 9. Raiz quadrada de 400, 20. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 144 é 12. Letra A. Letra A nós temos potência para um lado, potência para o outro e uma divisão. Tem que resolver a potência, mas dentro do parênteses nós temos uma subtração. Então, não posso resolver a potência, eu tenho que resolver primeiro aqui dentro por causa dessa subtração. E aqui é a mesma coisa, só que é uma soma. Então, vamos lá. Então, aqui, olha só, aqui nós já temos o mesmo denominador, fração com mesmo denominador, né? Duas frações com o mesmo denominador. Então, já posso ir direto para a conta. 3 menos 1, 2. E conservo o denominador. Agora, do lado de cá, nós temos denominadores diferentes. 4 e 2, MMC, 4. Divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 4 dividido por 4, 1 vezes 3, 3, mais 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. Aqui dá simplificação, né? 2 dividido por 2 é 1, então 1 ao quadrado. E aqui eu faço a continha, 3 mais 2, 5. 5 quartos ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. Divisão de fração. Conserva a primeira vezes e inverte a segunda. Então, 1 é neutro na multiplicação. Então, resposta 16, 25avos. Letra B. Letra B, nós temos agora colchetes também, mas temos parênteses e temos a potência. Então, dentro do parênteses, eu tenho uma soma, denominadores diferentes, então vamos resolver esse parênteses. E o resto eu copio do jeito que está escrito. Então, aqui o MMC é o próprio 2, só tem ele. Então, 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1.
E agora, vou resolver aqui dentro. Então, o que não está ali, copia do jeito que está. Então, aqui, 2 mais 1, 3. Poderia já ter feito direto 3 e já elevar ao quadrado e o 2 ao quadrado? Claro, poderia fazer direto, ok? Sem problema. Então, vamos lá. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Toma cuidado que esse sinal aqui está fora do parênteses. Ele não vai para a potência. Então, toma cuidado com isso. Ele fica ali fora. Agora, nós temos uma multiplicação. Então, resolve primeiro a multiplicação antes da soma e subtração. Então, aqui, multiplicação, regra de sinal. Menos com menos, mais. Não tem simplificação, então, multiplica. 9 vezes 1, 9. 4 vezes 7, 28. Pronto, agora ficamos com colchete e dentro desse colchete temos uma soma. Denominadores diferentes. O MMC é o próprio 28. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 28 dividido por 2, 14 vezes 1, 14. 28 dividido por 28, 1 vezes 9. Então, 14 mais 9, 23. Sobre 28 avos. Letra C. Letra C agora apareceram raízes. Então, eu tenho que primeiro tirar esses números da raiz. 64, raiz quadrada de 64, 8. 8 vezes 8 é 64. Mais 3 vezes. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 9, 3. Então, 2 vezes 8, 16. Mais, olha lá, multiplicação. Posso simplificar os números da parte de cima com os números da parte de baixo, porque é uma multiplicação. Então, sobrou só o 5. Então, 16 mais 5, 21. Letra D. Letra D também só tem raiz, né? Então, vamos tirar todos esses números racionais da raiz. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 9, 3. Tenho que resolver primeiro a multiplicação. Então, vamos fazer essa multiplicação aí. Menos com mais dá menos. Tem simplificação? Tem, né? Olha lá, o 2 com 4 aqui dá para simplificar. 2 dividido por 2, 1, e 4 dividido por 2, 2. 7 vezes 2, 14. 1 vezes 3, 3. Olha, ficamos com o mesmo denominador, então eu posso fazer a continha lá em cima direto. 1 menos 14, tenho 1, devo 14, então eu devo 13. Então, resposta, menos 13 terços. Letra E. Letra E, nós temos colchete, temos um expoente negativo lá em cima. Mas eu tenho que resolver tudo aqui dentro, né? Esses parênteses todos. Lembrando que quando eu tenho divisão e multiplicação, eu tenho que resolver na ordem dada. Então, cuidado, não faça esse pedaço e depois esse ao mesmo tempo. Não pode, porque
é uma divisão e aqui eu tenho uma multiplicação. Se fosse tudo multiplicação, eu já poderia então fazer toda a multiplicação, mas não é. Aqui eu tenho divisão, então eu tenho que resolver na ordem dada. Então, vamos ficar livre dessa divisão para poder ficar só com multiplicação. Então, o que não é da divisão vai ficar aguardando. Então, divisão de fração, conservo a primeira vezes inverto a segunda. E o restante eu copio do jeito que está. Olha lá. Então, fica atento aqui. E o menos 1. Então, agora sim, agora eu só tenho multiplicação. A multiplicação permite que eu simplifique qualquer número da linha de cima com a linha de baixo. Então, eu tenho só um 3 aqui, né? Então, esse 3 com 3 foi embora, fica 1, né? Então, em cima sobrou 1, mas tem aqui uns sinais, vamos ver? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E menos com menos, mais. Então, já deu positivo. Embaixo sobrou 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Então, em cima fiquei com 1 e embaixo fiquei com 6. Tudo isso elevado a menos 1. Bom, então aqui eu tenho expoente negativo. Expoente negativo, o que fala esse negativo? É uma fração. Só que aqui eu já tenho uma fração. Então, vamos inverter essa fração. Então, ao invés de 1 sobre 6, fica 6 sobre 1, que nem preciso colocar, né? 1 lá embaixo. E 6 elevado a 1 é 6. Então, resposta 6. Acertaram os exercícios? Compartilhe com seus colegas. Se inscreva no canal, deixe seu like. Obrigada!